pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje vamos falar sobre clima do Brasil, mas nós vamos entender a dinâmica climática. Para falar de clima, nós precisamos entender os fatores que interferem no clima. Então, se você está a fim de estudar os fatores que interferem no clima aqui no Brasil, se liga nessa aula que nós vamos falar tudo. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixe de ativar esse sininho aqui embaixo exatamente para você ser notificado de outras aulas que nós vamos estar lançando aqui no canal. Você já deve ter percebido que tem uma série de Geografia do Brasil no canal e está muito bacana. Segue lá e acompanha essa série. Vamos aqui então para a aula e vamos entender o seguinte. Hoje nós vamos falar dos fatores climáticos. Rafael, o que é um fator climático? Fator climático, pessoal, são todas aquelas coisas, fenômenos que podem modificar ou alterar os elementos climáticos. Os elementos climáticos são aquelas coisas que compõem o clima, como temperatura, umidade, pressão atmosférica. Já quando nós falamos dos fatores, são aquelas coisas que vão alterar esses elementos. Então, o que altera a temperatura, o que altera a umidade, o que altera a pressão. Então, você vai ter essa condição, beleza? Nós vamos falar hoje aqui de 5 desses fatores, certo? Que vão ser a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade. Cada um é um, porém nós vamos trabalhar juntos, já que são bastante relacionados. As correntes marítimas nós vamos falar hoje. Porém, na aula que vem nós vamos dar continuidade falando das massas de ar, que é um conteúdo um pouco mais extenso, então a gente vai dar uma aula exclusiva para esse fator, tudo bem? Então vamos entender aqui, quando nós falamos de latitude, Rafael, o que é latitude? A latitude não é uma medida em graus, né, que é feita em relação à linha do Equador para qualquer ponto da Terra. Então é uma medida. Essa latitude, o Brasil ele tem uma extensão latitudinal, ou seja, uma extensão norte-sul muito grande, fazendo com que o território do Brasil esteja em 2 zonas climáticas. A zona intertropical, que fica entre 0 grau e 23 graus sul, onde fica o Trópico de Capricórnio. Essa zona em vermelho, essa área em vermelho aqui, é a zona mais quente do nosso país, a zona mais quente do planeta. Naturalmente, os climas dessa região são mais quentes. Já essa áreazinha em laranja é uma parte do sul que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, recebe menor incidência de radiação, logo é uma região com clima mais ameno, mais frio, porém obviamente não é tão frio quanto outras regiões do mundo, mas é uma região mais fria do que a maior parte do território brasileiro. Tranquilo? Então isso aqui é muito importante. Então a gente entende o quê? Que quanto mais afastado da linha do Equador, menor a incidência de radiação, naturalmente, menor a temperatura. Relação que nós estabelecemos da latitude com a temperatura. Maior latitude, menor temperatura. Menor latitude, maior temperatura. Prestem muita atenção. Essa regra que eu falei aqui, ela é quando você analisa exclusivamente a latitude. Mas nós temos que lembrar que alguns lugares apresentam outros fatores que podem alterar isso aqui. Vamos entender? Então, quando a gente vai para o segundo fator climático, né, nós vamos falar da altitude. E da altitude a gente entende o quê? Que quanto mais elevado é o relevo, naturalmente menor é a pressão, tá bom? Quanto mais próximo do nível do mar, maior é a pressão. Logo, locais com maior pressão você vai ter maior temperatura. E lugares com menor pressão você vai ter naturalmente menor temperatura. Tudo bem? Então o que você vai entender disso aqui? Locais então que estão mais próximos do nível do mar, certo? Se eu pegasse aqui e fizesse uma escala, por exemplo, aqui, ó, de
altimetria. Aqui eu teria 0 metros, está no nível do mar, certo? Vamos dizer que aqui esteja, sei lá, 1000 metros, certo? Esse local aqui, ele vai ser mais frio do que esse aqui. Esse lugar vai ter pressão menor do que esse daqui. Então tem essa condição. Aí você vai virar para mim e vai falar, Rafael, mas o que isso tem a ver com a latitude? Reparem que eu nunca vou poder determinar o clima de um lugar olhando um único fator. Eu tenho que ver o conjunto de fatores que interferem no clima daquele lugar. E aí a gente olha essas duas cidades que eu coloquei aqui. Aqui eu desenhei, né, o contorno do Nordeste e eu coloquei duas cidades do estado da Bahia. Salvador, que é a capital, e Mucugê, que fica na Chapada Diamantina. Essas duas cidades são cidades que estão mais ou menos na mesma latitude. Então você olhando só a latitude, você diria que eles teriam um clima bem parecido. Porém, quando eu analiso a altitude, Salvador tem em média 8 metros de altitude, enquanto Mucugê tem quase 1000 metros de altitude. A Chapada Diamantina é um dos poucos lugares que a gente pode passar frio no Nordeste, certo? Porque o inverno lá é rigoroso devido à altitude. Períodos lá que chegam a atingir 8 graus, 9 graus. É uma temperatura realmente baixa para uma região de latitude, né? Baixa também, né? Mais próximo da linha do Equador. Então aqui, quem vai sobressair é a altitude. Tudo bem? Moleza, tranquilinho. Então, ó, maior a altitude, menor a temperatura. Menor a altitude, maior a altitude, relação inversamente proporcional, tranquilamente entendemos. Então, as cidades com latitudes semelhantes, mas com altitudes diferentes, podem, né, ter climas completamente diferentes, né? O fator climático que vai interferir. Vamos para o terceiro. O terceiro nós vamos falar da maritimidade e da continentalidade. Gente, são dois fatores. O que é esses dois fatores? Maritimidade é a interferência na atmosfera e no clima de um lugar pela influência do mar. Continentalidade é a mesma coisa, só que pela influência do continente. Um lugar com muita influência da maritimidade tende a ser mais úmido, enquanto um local que tem muita influência da continentalidade tende a ser mais seco. Então, vou dar um exemplo aqui. O Rio de Janeiro, capital, né? Cidade do Rio de Janeiro é uma cidade litorânea, muito próximo ao mar. Logo, aqui eu tenho uma cidade muito úmida. Devido a essa proximidade, devido, né, à grande quantidade de água que evapora, o volume de chuva, a proximidade do mar faz com que essa região seja uma região mais úmida. Já quando você pega, por exemplo, Brasília está lá no centro, o Distrito Federal está lá na região, né, bem no meio ali do estado de Goiás, certo? Na região centro-oeste, bem afastada do oceano. E aí você vai virar para mim, tenho grandes superfícies de água? Não. Então eu não tenho grande evaporação. Se não tem grande evaporação, tenho pouca umidade na atmosfera, logo é uma região que recebe grande influência da continentalidade. Gente, tranquilo isso aqui? Nesse caso aqui a gente já pode deixar bem claro o quê? Que a latitude e a altitude interferem diretamente na temperatura, enquanto a maritimidade e continentalidade interferem diretamente na umidade do ar. Tudo bem? Para concluir essa primeira aula falando de fatores climáticos, vamos falar das correntes marítimas. No Brasil, nós temos 3 correntes marítimas. 2 quentes, corrente das Guianas, que pega o litoral norte do Brasil, né, aquela parte ali acima, né, do Rio Grande do Norte. Pega essa parte leste aqui até mais ou menos ali no Espírito Santo, que é a corrente do Brasil. Então também é uma corrente quente. E tem a influência da corrente de Falklands, né, que é uma corrente fria, vinda dos polos. Dos polos não, vem do polo, né, do Polo Sul. E aí você vai virar para mim e vai falar, Rafael, todas essas correntes, exatamente. Você vai virar para mim e falar, Rafael, o que isso interfere no clima? Normalmente uma corrente quente promove maior nível de evaporação da água do mar. Logo, no litoral tende a chover mais.
Então você vai perceber que aonde a corrente do Brasil, que é uma corrente quente, tem influência, o litoral vai ser composto basicamente por Mata Atlântica, que é uma mata que necessita dessa umidade vinda do mar. Então você tem essa referência, você tem essa relação muito intensa, tudo bem? E aí a gente pode falar aqui, ó, que as correntes marítimas interferem diretamente no clima e ela varia o nível de evaporação. Uma corrente mais quente tende a evaporar mais água do oceano, deixando mais úmida a atmosfera, enquanto a corrente fria, ela dificulta a evaporação, tornando o ambiente um pouco mais seco. No Brasil isso não acontece, mas as correntes frias, elas podem inclusive gerar o processo de desertificação. Tranquilo isso, pessoal? Por fim, nós vamos ter as massas de ar, mas é tema para a nossa próxima aula. Ativa o sininho, se inscreve no canal para acompanhar essa aula. Valeu, até a próxima!